André, o que você faz antes do mercado abrir? Tá? Eu recebo direto essa pergunta, recebo ao longo do tempo, tá? E eu gravei esse vídeo aqui para falar as 6 coisas, o checklist de 6 itens que eu tenho feito antes da abertura do mercado para operar mini índice. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, tá? Nesse vídeo aqui, puramente de trading, tá? E, bom, primeiro vídeo do ano de 24, bom ano novo para você, depende de quando você estiver olhando isso daqui. Tô com a voz ruim, desculpa, mas vamos lá, vamos embora pro vídeo. Vamos lá, esse checklist aqui, ele vale pro meu operacional hoje, tá? Não necessariamente eu comecei, não comecei desse jeito que eu vou dizer aqui lá no meu começo, tá? Eu vou tentar explicar o porquê desse checklist aqui e tentar trazer um ou outro item que eu fazia no passado, tá? E assim, isso que eu tô falando aqui vale para mini índice, tá? Talvez não valha dessa forma para outros operacionais. Vamos lá, a primeira coisa, que na verdade são 6 itens, né? Se desse para elencar exatinho, seriam 6 itens. Eu vou trazer 7, tá? Porque um deveria ser feito no dia anterior, e é uma coisa que parece besta, mas cara, desde o meu primeiro dia de intraday eu fiz isso, tá? Porque, putz, os sistemas da época, eles não eram tão precisos, vamos dizer assim, não tinha área de risco como tem hoje, por aí vai, e para evitar cagada, né? Desculpa o francês. Que é, cara, no dia anterior, conferir se você tá zerado ou não, cara. Eu sei que às vezes você conseguiu gerenciar pela plataforma, mas, cara, na corretora, se entrar no site da corretora no final do dia anterior, é prudente para ver se a prévia da corretagem está correta, né? Se não foi nada boletado a mais na tua conta. Eu sei que não é usual acontecer isso, mas eu tenho o costume de entrar todo dia lá e conferir. Cara, estou zerado, estou sem ordem nenhuma pendurada, com o mercado já fechado. Ah, tudo bem, André, mas já ferrou. Sim, já ferrou, só que você sabe, né? Você conserta isso pro dia seguinte, por aí vai, tá? Então, não adianta também olhar com o mercado aberto, faltando meia hora para fechar e por aí vai, né? O ideal é que o mercado meio que fechando para fechado. Estou zerado, né? Naquele dia, não tenho ordem pendurada na tela, papapá. As ordens são automaticamente no mercado futuro canceladas, né? Mas assim, no finalzinho ali, tô zerado, tá correto o meu financeiro do dia, a nota de corretagem, a prévia dela tá ok? Tá? Se você não fez isso no dia anterior, a primeira coisa que você deve fazer amanhã, no dia seguinte, é dar uma olhada nisso. Ah, André, nunca deu nada. Cara, olha ali, confere, cara. Aquilo é a tua conferência diária, tá? Que demora o quê? 2, 3 minutos pra você fazer isso? É bem tranquilo. A primeira coisa, em teoria do dia, tá? Também é uma coisa que eu vou trazer, mas não é essa. Óbvio, qualquer ser humano vai lá e olha para a abertura do mercado americano lá fora. Você entra ali 7 da manhã, né, na tela, 7h30, você vai dar uma olhadinha como é que tá o S&P, a prévia do S&P, como é que tá a Europa, como é que tá o dólar lá fora, como é que tá o petróleo. Você dá uma olhada ali, né, no panorama geral. Mas eu dou uma olhada muito rápida ali, e aí eu não tiro conclusão nenhuma. E você vai entender por quê. Porque esse é o último item. Antes, olhar isso é, na verdade, o 6º item. Tá? Mas eu olho primeiro ali, porque é natural, é curioso do ser humano como é que tá o dia hoje. Mas a primeira coisa que de fato eu faço como atividade do checklist é bater a posição na B3, tá? Bater se estrangeiro, no caso do índice, se foi estrangeiro, fundo ou pessoa física, porque são os maiores grupos ali, tesouraria, banco, né? Tesouraria opera muito pouco o índice futuro, tá? Tanto no padrão quanto no mini. Eu bato essas posições, o que passou em aberto, tá? O que na verdade aumentou ou diminuiu, teve zeração ou incremento de contrato em aberto, tanto na compra quanto na venda, de cada um dos grupos dos players, eu bato com as minhas premissas né, olhando a tela do dia anterior, do que pode ser estrangeiro, do que pode ser fundo local, do que pode ser pessoa física, tá? Eu faço essa conferência, bate certinho. E como faz essa conferência? Não é o tema do vídeo aqui, estou em um checklist de 6 itens do que eu faço. Eu bato as posições da B3, do que passou ou não posicionado, com a minha forma de olhar o mercado e de considerar se aquilo é estrangeiro, se aquilo é fundo local, se aquilo é pessoa física. O RLP não dá para bater desse jeito, porque a maior parte passa zerado, tá? A maior parte é intraday. Tá? Mas, por que eu faço isso? Porque eu preciso validar minhas premissas. Eu tenho um modelo de microestrutura mental na cabeça que é diferente do modelo que eu ensinava na Scalper, quando eu estava na outra encarnação, porque para operar índice é diferente do modelo mental para operar dólar, tá? E assim, o modelo mental daí mudou também, a representatividade da pessoa física mudou ao longo do tempo, tá? Então, esse modelo mental é a consequência do entendimento de microestrutura de mercado. É uma premissa de, putz, quem faz preço? Quem dá... Que tipo de player de execução que causa a direção do dia?
Que tipo de player, HFT no caso, que causa as ondas? Tá? Que tipo de player que causa porradas que são porradas que, putz, ela tem efeito permanente ou provisório? Né? E que tipo de player é irrelevante? Tá? Que tipo de player muda de patamar? Que tipo de player dita tendência e por aí vai? Eu categorizo dessa forma e os grupos meio que agem dessa forma. Tá? Então, isso é importante para validar as minhas premissas do dia anterior. E também porque tá, o segundo item do meu checklist matinal é recontar a história do dia anterior. Eu falei disso em algum vídeo anterior aqui, nesses 3 ou 4 vídeos que eu gravei no YouTube, né, que putz, o objetivo de quem lê fluxo é contar a história do dia anterior. E aquela história objetiva, não é? Ah, o mercado rompeu a máxima. Não, cara. Como é que eu reconto a história? Por execução. Tá, putz, 9h30 da manhã, alguém pelo Credi ligou um TWAP, um algoritmo muito grande, com participação de assim, assado, e ele foi o grande causador do preço ter ido de X para X. Ele foi o grande contribuidor. Não tinha contraparte, e ele era o único player na compra relevante. A HFT, quando ele desligou, o mercado achou um novo equilíbrio, X pontos para baixo, e o mercado ficou trabalhando só com efeito de HFT. E antes também, putz, o HFT ele entrou acrescentando o efeito daquele TWAP comprador, ele entrou dando front running e intensificou esse efeito da alta, ou não. O HFT não foi muito presente durante aquele primeiro momento em que o TWAP ligou e por aí vai. Contar a história do dia através de grandes execuções que importam, que tenham interdependência entre as ordens, não ordens aleatórias, tá? E assim, o quanto o mercado destoou, né, em relação ao preço justo, porque é isso que me contextualiza. Putz, o mercado ficou caro ou barato naquele momento e por aí vai. Putz, recontar a história do dia. Como eu não opero mais o dia inteiro, que nem eu fazia no meu começo operacional, eu sou obrigado a reconstruir a história do dia para poder entender. Tá? E aí eu entro no terceiro item no meu checklist, que eu anoto. Tá? Isso é uma coisa recente que eu tenho feito, porque antes eu só usava isso para dentro do dia. E aí conversando com um cara, né, que a gente tem feito uma boa parceria no dia a dia, aí, eventualmente fica ligado, né, discutindo o mercado, né, ele me chamou essa atenção. Tá? Eu tenho anotado os preços dos dias anteriores, não muitos dias para trás, quais preços o algoritmo desses caras de estrangeiro é ligado. A que preço, que faixa de preço o cara liga aquele tipo de algoritmo? O algoritmo é TWAP, VWAP, POV, Implemented Shortfall e Market on Close. Que preço o cara liga? Por quê? Não é sempre, mas tá, pode ser, especialmente quando é de um dia para o outro, ou no máximo 2, 3 dias. A cabeça de muita gente que está ouvindo isso aqui fala, putz, o Morgan comprou ontem ali no 800, lá no índice. Ah, beleza, então vai chegar no 800, ele vai comprar porque ele vai defender a posição dele. Cara, eu não tenho essa cabeça. Até pode ser. Eu tenho uma cabeça de que, putz, o cara, alguém lá dentro, não sei, alguém lá dentro, não do Morgan, mas alguém que executa, tá? Tem uma cabeça assim, eu sou comprador por cenário de índice, ou porque eu estou alocando em emerging markets e Brasil faz parte em X% e eu vou ter que comprar, mas eu sou comprador abaixo do 800. Tá? Eu sou comprador abaixo, lá do 900 ou do 700 e por aí vai. Abaixo disso eu sou comprador de forma algoritmizada, para cima disso eu paro de comprar. Tem vários algoritmos que fazem isso. Implementei Shortfall, é um deles, e ele tem umas funções, Passive in the Money, Active in the Money, que ele, conforme vai caindo, né, o preço abaixo dessa linha que ele é comprador, ele até acelera a participação dele. Tá? Então, quanto mais cai, mais ele acelera a participação. Cara, e aí que tá. Eu anoto essas linhas, esses preços, onde algoritmos relevantes, tá, foram ligados em dias anteriores. Não tem subjetividade nisso. Tá? É isso, o algoritmo ligou ali, putz, naquela faixa da primeira, segunda ordem piorada do, sei lá, o cara executou 40, 80 ordens a preços piorados. É o preço da primeira e da segunda ali, aquele preço médio da primeira e da segunda ordem, não o preço médio de execução total. Tá? Por quê? Como é que eu vou com a cabeça? Opa, para esse dia, se o mercado vier abaixo, perto do 800, a minha cabeça é, cara, será que o Morgan vai ligar o algoritmo de novo como ele ligou ontem? Eu não compro, eu não deixo uma ordem pendurada e rezo para ele entrar. É uma preparação. Olha, ontem, abaixo do 800, o Morgan foi comprador de forma algorítmica. Não é que ele comprou 500 lotes com uma, duas boletas, ou comprou com um lote tão grande numa ordem única, isso eu não olho. É algoritmo, TWAP, VWAP, POV, por aí vai. Esses que pegam ordens gigantes e fracionam em pequenas. É esse que eu anoto. Não anoto boletada grande. Eu não anoto, ok? Onde deu boletada grande, que cara teve
influência não, teve interesse nos dias anteriores. Não é boletada, é ligada de algoritmo, ok? Esse é o terceiro item que eu faço. O quarto item, e esse aqui é o que gera polêmica, tá? Porque isso muita gente faz, que é, eu gosto de ler um resumo de pré-abertura de mercado. Eu não gosto de ler notícia isolada, ficar entrando e caçando insight de notícia isolada, porque, assim, primeiro que dá para pagar por isso, eu uso o iNews, tá? Tem o cenário 1 de manhã, tá? Que é ótimo, maravilhoso, mas é pago, o iNews é pago. Tem vários outros, tão bons quanto, viu? E gratuitos e por aí vai. E tem alguns até que rolam em grupos clandestinos de WhatsApp, nem poderia falar isso, mas ok, tá falado. Tá? Eu gosto de ler sempre a mesma pessoa, porque aqui eu consigo não pegar o viés dela, tá? O viés da pessoa que está escrevendo. Mas tem uma sistemática, ele sempre fala de Brasil, sempre fala de juros, sempre fala de bolsa, mercado internacional, ele separa em quadrantes, né? E putz, fica fácil. E a pessoa escreve sempre do mesmo jeito, vai levar em cunho político, né, sempre do mesmo jeito, não vai ficar notícias pontuais. Tudo vai estar meio que resumido ali, tá? Como é que foi o mercado ontem e o que aconteceu na madrugada até o momento em que aquilo foi escrito, geralmente 8h30 da manhã, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois que aquilo é publicado. Tá? E também, alguns raros dias, saem saem fatos relevantes no mercado brasileiro, né? A ata do Copom, ela sai de manhã. O relatório trimestral de inflação, tá, é importantíssimo, mas uma vez por cada trimestre. Sai de manhã também. Quando saem essas coisas relevantes, eu dou uma lida nisso antes do mercado. Por que gera dúvida isso aqui? Ah, André, é bom ou não? Porque aí gera uma outra discussão. Se é bom ou não ler notícia para operar, dado que você tem uma boa leitura, ou deixa o mercado te mostrar. Eu mesmo falo, deixa o mercado te mostrar no momento se é para comprar ou para vender. Cara, é fato. Eu vou gravar um vídeo um dia só sobre isso, só sobre notícia, que me perguntam muito se notícia é bom ou ruim para operar, tá? No começo ou no meio operacional. Eu acho que é bom, tá? Mas e qual tipo de notícia, né? A distinção entre elas, o que é breaking news, o que é notícia, o que é análise, essa distinção é muito clara entre as pessoas. Eu leio, por quê? Porque, e lia desde o começo, desde o meu comecinho eu lia a notícia. Por quê? Eu conseguia tentar não ter tanto viés. Óbvio que alguns dias o viés te pega, tá? Mas por quê? Cara, primeiro de tudo, para não se ferrar, cara. Muito mais do que para você ganhar, do que aquilo virar um edge, uma vantagem, uma oportunidade. Ah, li aquela notícia e não sei o quê. Ah, eu vou ganhar dinheiro com ela. Cara, muitas vezes é muito mais para você não se ferrar no dia do que para você operar como ela virar um input da tua sistemática de criar lógica operacional. Na maior parte dos meus trades hoje, a notícia, o que eu li de manhã, ele não é um input, né, que ajuda, ele nem qualificador binário de sim ou não, né, para falar, olha, nesse dia aqui eu não compro índice, eu não compro dólar, ou sei lá o que. Eu não uso a notícia nesse sentido. Eu uso ela de forma contextual e eu uso para me informar, muito mais para nem ser pego. Às vezes sai alguma coisa em que o impacto dela no mercado, ele tem efeito permanente. Quem não entendeu nada do que eu estou falando aqui, cara, faz meu curso de microestrutura de mercado gratuito, que eu fiz em parceria com a Nelogica, o link vai estar aqui embaixo, que você vai entender esse negócio de impacto temporário, impacto permanente, por aí vai. Mas, de novo, eu leio. E eu acho que tem que ler a notícia de manhã, tá? Mas pode criar viés, isso é um problema para algumas pessoas, mas isso eu vou tratar em outro vídeo. A quinta coisa que eu faço, na quinta do checklist, é avaliar a agenda do dia, e isso é ridiculamente fácil. Isso não cria viés, é olhar lá que horas vai sair, qual indicador. Cara, antigamente não tinha isso no Profit Chart, de um tempo para cá tem, notícias, calendário econômico. Vai sair ali o horário, tem o consenso, tem o indicador e por aí vai. E você pode usar isso de duas formas. Eu acho que no começo você usa muito mais para não perder dinheiro ou para cancelar as ordens limitadas que você tem na tela quando vai sair um indicador econômico, porque o mercado tende a mexer muito. E no segundo momento você aprende a operar esse tipo de oportunidade, porque ali tem, né, o mercado vai entrar em dissenso ali, o mercado vai andar muito para um lado ou para o outro, ou vai ficar volátil, fazendo zigue-zagues, e vai dar chance de operar ali, o que não é tão trivial para todo mundo quem está no começo. Mas assim, é obrigatório você olhar a agenda de manhã. Isso é obrigatório, é mandatório, não tem como. De novo, nem que você não opere nesses horários, que eu não aconselho fazer isso no começo, mas para você não se ferrar. Você vai estar ali pendurado no nível de preço e não sei o quê, e vai sair payroll, um indicador que tende a ter o potencial para mexer, ter uma amplitude gigantesca no mercado. Depois que sai o payroll, é um fato novo.
Aquele suporte ou resistência que você está olhando, diante de um fato novo, ele altera a dinâmica de preço neutro, de precificação do justo, altera tudo, porque entrou um fato novo, e o mercado vai achar um novo equilíbrio, cara. Né? Assim, não faz sentido nenhum não olhar os indicadores. Você não precisa levar eles para a tua lógica, para dentro da tua lógica operacional. Mas saber que vai ter alguma coisa saindo naquele horário é mandatório. Se não é isso, você vai lutar, né, é numa guerra sem armas. Não dá. Tá? E o último item, que é o que eu falei que eu fazia primeiro, mas eu olho. Primeira coisinha que eu dou uma olhadinha, uma sapeada nas correlações e nos preços, né, e por aí vai. E aí, antes de abrir o mercado, eu olho as correlações pertinentes ao índice. Eu não fico olhando tudo. Tá? E aí que tá, esse vai ser o tema do meu curso de distorção de preço justo de índice, tá? As variáveis que impactam ali no mercado. Para quem olha dólar, tá? A melhor coisa que você tem para olhar, o mercado já abriu, tá? O mercado na CME, você tem um contrato de dólar 6L, que é o contrato de câmbio do Brasil, real brasileiro negociado lá na CME, que pô, tá aberto no Globex, tá? Tem pouco volume, só que você tem uma baita de uma ideia de onde tende a abrir. Tá? Você tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, 6 moedas de países desenvolvidos, vai te dar uma direção? Vai te dar uma direção do dólar, mas não do que aconteceu com o real, do que pode acontecer com o real. Mas tem uma série de outros detalhes que você pode ir olhando, que eles não vão te cravar exato a abertura, mas eles vão te dar um cheiro de onde pode abrir. Tá? Ali dá para ter uma distorção. Tá? O mercado aqui abre muito acima ou muito abaixo do que deveria por essas correlações, do que deveria. E aí que tá, aqui eu tenho uma divergência muito grande em relação ao que eu vejo outras pessoas na internet dizendo, e até algumas ensinando, e chegam até mim perguntando se eu faço isso. Para a Bolsa, por exemplo, lá fora tá caindo 1%, índice de emerging markets caindo também 1,30%, dólar lá fora, DXY subindo 0,30%, assim, um efeito de risk-off no mercado. Hoje eu não... Põe a cabeça. Hoje a tendência do índice é de baixa. Cara, eu não tenho essa cabeça. É o seguinte, na minha cabeça é o seguinte, a abertura daqui, para mim, o efeito do índice aqui já vai abrir, todo mundo sabe que o S&P está caindo. Todo mundo sabe que o índice de emerging markets está caindo. Todo mundo sabe que o dólar lá fora está subindo. Todo mundo sabe que eventualmente o VIX, índice de propensão a risco lá fora e por aí vai, está subindo. Todo mundo sabe. Vai ter um ajuste na abertura que vai chegar muito perto do que seria o justo dado que o mercado conheceu de fato novo. Pode ter uma distorção ali na abertura e ele abrir um pouco acima, abaixo do que deveria, e a gente se aproveitar? Pode. Uma coisa pequena ali, dependendo da volatilidade, entre 50 e 300 pontos? Pode dar sim. Mas eu acredito que essa olhada que eu dou nas correlações antes do mercado abrir, tá? A segunda olhada, né? Porque a primeira eu dei de manhã antes de fazer o batimento das posições do estrangeiro e por aí vai. Essa segunda olhada, ela me fala duas coisas. Ela já me fala, depois de 1 hora eu olhei, 7 e pouco da manhã, e depois eu olhei faltando alguns minutos para abrir. Eu olho, o S&P estava quanto? Agora, 5 minutos antes de abrir o índice aqui, ele está quanto para mercado? Ele melhorou ou piorou? Ele está caindo 1%. Mas ele estava caindo 0,80 e piorou para 1? Ou ele estava caindo 1,30 e melhorou para só estar caindo 1? Essa trajetória de minutos antes de abrir aqui me dá input da abertura, da primeira direção da abertura. A primeira olhada de manhã e a última olhada, com um pouco mais de ênfase, logo antes de abrir. E essa corrida de preço, o que aconteceu nessa 1 hora, meia hora, 40 minutos, ou nos últimos minutos antes da abertura do índice aqui. Isso ajuda, isso dá sinal, essa direçãozinha. Agora, falar que o mercado está caindo 1% lá fora, a tendência do índice vai ser de queda no mercado local, isso não entra na minha cabeça. A partir dali é o seguinte, o mercado ajusta na abertura, pode ser ter uma oportunidade, porque ele pode abrir para cima ou para baixo do que deveria, pode dar uma oportunidade, tem que saber precificar isso, o modelo de preço justo ajuda, mas é o seguinte, do preço que ele abriu, para onde a trajetória do dia vai depender da trajetória depois que o índice aqui abriu das outras variáveis explicativas, de como o S&P se comporta. Ele estava 0,80 de queda 7 da manhã, veio para 1 de queda na abertura. Opa, ele piorou 0,20. Tá? E depois que ele abriu, ele fica menos 1? Ele vai para menos 1,20 ou ele volta para menos meio antes de abrir? É a continuidade do pós-abertura.
eu não acho que, no meu operacional pelo menos, a oscilação positiva ou negativa da manhã dita a tendência do dia. Na maior parte das vezes, sim. Mas já está no preço. O mercado já vai abrir aqui com aquele meio de alta, com aquele 1 de baixa. Ele vai abrir ajustando a isso. Para você ganhar dinheiro, você tem que tomar uma decisão dali para frente. É pressupor que, beleza, o S&P está caindo 1%. Você acha que ele vai cair 2% no dia? Cara, eu não tenho capacidade de prever isso. Não é isso que é operar para mim. Tá? Não é isso que é operar para mim. Tá? Então, assim, olhar essas correlações só me dá ali um cheiro de onde pode abrir e de onde o índice aqui pode ter aberto distorcido, gerando uma oportunidade. Mas não me dá a tendência do dia. Tá? Eu olho com esse viés. Eu não olho me limitando, falando, lá fora está caindo 1, então eu não compro o índice. De jeito nenhum. Na maior parte das vezes, nesses dias eu vou trabalhar muito mais na compra, porque o mercado provavelmente vai vai sempre, vai acabar distorcendo, vai errando para baixo aqui. Tá? Vai acabar caindo mais do que, né, lá e por aí vai. Assim, historicamente é um pouco do que acontece. Tá? E teria um sexto item que eu fazia muito mais, e aconselho quem está no começo a fazer todo dia, que é alguma forma de se energizar, tá? Mentalmente. Tem gente que acredita nisso, gente que não, mas eu acho que tem que fazer isso de qualquer jeito. Tá? E eu usava a técnica da visualização criativa para poder fazer isso. Tá? Tem gente que pode fazer com PNL, programação neurolinguística, tem gente que pode fazer de outra forma, meditando. Tá? Acho que ambas são válidas, tudo é válido, mas para mim, o ato de visualizar, tá? Tem uma forma de fazer isso, depois eu fiz uma apostila, inclusive, na outra encarnação, posso tentar fazer um vídeo aqui depois falando como é que faz a visualização criativa, tá? Ela é muito boa, tá? E hoje, vamos dizer que eu não faço todos os dias, com a mesma profundidade que eu fazia antes, mas de alguma forma eu fiz por tantos anos, todos os dias, isso antes de abrir o mercado, e para tudo na minha vida, quando eu preciso fazer alguma coisa muito diferente, eu me visualizo fazendo aquela coisa, daquele mesmo jeito que eu aprendi no livro Psycho Cybernetics, e, cara, isso ajuda demais. Hoje eu faço, mas muito pouquinho, cara, às vezes não dou tanta atenção devida por já ter virado até no piloto automático fazendo isso, mas sugiro que você faça também, tá? Então são esses 6 itens, tá? Seria o 7º, uma visualização, tá? E é meio que assim que eu organizo a minha pré-abertura do mercado, tá? Tem um outro detalhe aqui, isso é o que eu faço todo dia. Tem o que eu faço em períodos maiores, mas não com a periodicidade exata, semanalmente ou mensalmente, que são outras coisas, é um outro checklist, uma outra avaliação, que entra até estudo de mercado. Putz, será que as minhas premissas estão mudando e por aí vai? Mas isso é tema para outro vídeo também. Se você gostou, de verdade, a única coisa que eu te peço de verdade é comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Se você faz coisas parecidas com o que eu faço aqui, se não faz, se gostou, se não gostou, se vai passar a fazer um ou outro item do que eu falei aqui, se faz sentido, se não faz. Curte esse vídeo aqui também, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para outras pessoas. E se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana, e para quem estiver vendo no começo do ano, bom ano para você.